Bem-vindas ao canal. Compartilhe o vídeo, pressione o sininho para like e receber as próximas notificações dos próximos vídeos. Falar sobre matemática, função, primeiro grau. A, x mais b igual a y. O que é o y? É os números que vão estar no eixo das ordenadas, que é nas coordenadas cartesianas. O b é o coeficiente linear. O que ele indica? O ponto onde a função vai cruzar no eixo das ordenadas. Então, por exemplo, aqui nessa função 1, ele cruzou o eixo da ordenada nesse ponto. Na função 2, cruzou o eixo da ordenada aqui abaixo do zero, nesse ponto. O que significa o x? É eixo das abscissas. Os valores da função que estão no eixo das abscissas. O A representa o coeficiente angular. E o que significa o coeficiente angular? O ângulo que a função faz com o eixo das abscissas. Por exemplo, nessa função, o ângulo que essa função faz com o eixo da abscissa é nesse local, ou seja, é um ângulo positivo. Já quando pegamos, por exemplo, a função f4, veja que a inclinação é diferente, ou seja, o eixo, o ângulo que essa função faz com o eixo das abscissas já é o contrário, ele já é negativo. Já é contrário, por exemplo, da função 1, que é nesse sentido. Então, o coeficiente angular, a gente já sabe que representa o ângulo. Vamos agora para um exemplo específico. Uma função y é igual a x mais 2. O y pode ser representado por f de x. Função de x igual a x mais 2. Ou seja, vai se dando valores ao x e vai se encontrando a função de x. O nosso exemplo aqui, quando x é 0, o y é 2. Ou seja, é onde o ponto onde a função cruza o eixo da ordenada y, que é o coeficiente linear. Neste ponto, nós temos o x menos 2 e o zero é o valor de y. Significa quando x é menos 2, mais 2, o f de x é 0. Ou seja, o f de x no eixo y, ele é 0. Por isso que o ponto fica menos 2 e 0 na função. Por que ela é chamada de função do primeiro grau? Porque a variável x ela tem o expoente 1, por isso que é do primeiro grau. Vejamos
que ela, o expoente não mostra, não vem, porque há uma convenção quando não tem expoente, o expoente é 1, por isso que é chamado função do primeiro grau. Se fosse do segundo grau, o expoente seria 2. Se fosse do terceiro grau, o expoente da variável x seria 3. Isso no eixo das abscissas. É o eixo das abscissas, onde temos a variável x. Bons estudos.